23 de outubro de 2024, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã, desta quarta-feira, quartou. Sintam-se bem acolhidos. Como eu sempre digo, uma vez mais repito, é sempre uma bênção iniciarmos o nosso dia ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a reflexão sobre a palavra de Deus. Por isso que eu peço para vocês, curtam esse material sempre quando escutarem. Também compartilhem com os amigos, com as pessoas que efetivamente são católicas e que você conhece. Talvez essa palavra possa fazer vida na vida dessas pessoas, né? Meus queridos, nós vamos meditar a leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Hoje o capítulo 3, versículos do 2 ao 12. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação eu tive o conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente, ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Esse mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Disto eu fui feito ministro, pelo dom da graça que Deus me concedeu no exercício de seu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, eu gostaria de começar com esse último versículo que acabamos de ouvir. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Mais uma vez, Paulo, em todo esse texto, está falando da importância da mediação única, da intercessão de Cristo junto a Deus. Nós somos privilegiados, por quê? Porque nós chegamos a conhecer o mistério da plenitude da revelação, ou seja, nós conhecemos Jesus Cristo. Meus queridos, pensemos bem, foram séculos e séculos e séculos. Todo o Antigo Testamento esperava a vinda do Messias. Séculos e séculos. Eles não sabiam quem seria. Eles não sabiam como esse Messias viria. De que forma, qual dia, como ele seria, quais seus traços, de onde ele viria. E nós, igreja, presta bem atenção, você, eu, nós sabemos pela revelação, nós temos a plenitude, nós sabemos tudo. Nós sabemos que o Messias veio na plenitude dos tempos, nós sabemos onde o Messias veio, nasceu em Belém, na Judéia, residiu, morou, cresceu na Galiléia, em Nazaré, subiu para Jerusalém ao término da sua vida para poder entregar sua vida na cruz, entregou-se
em morte tão cheia de infortúnio, entregou-se, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito. E nós aqui, nós igreja, há mais de 2000 anos, caminhamos por esse Espírito que Ele entregou para cada um de nós, para a igreja como corpo congregado. Olha que bonito, que bonito. E pelo Espírito Santo nós sabemos de tudo. Quem é Jesus, de onde veio, quando nasceu, por que Ele veio, para que Ele veio, quando Ele vai voltar, de que jeito voltará, por que voltará. Nós sabemos tudo isso pela doutrina da igreja. Aliás, se você não sabe, você precisa estudar um pouco mais de doutrina. Mas nós sabemos tudo. Minha gente, séculos e séculos e séculos antes de Jesus, quanta gente não sabia tudo isso que nós sabemos. Quanta gente esperou, desejou ver o Messias e morreu sem vê-lo. E nós sabemos quem é. E mais do que isso, nós podemos comungar, fazer comunhão com Ele por meio dos sacramentos da igreja, sobremaneira a Eucaristia, tocar, comungar, reverenciar, contemplar o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Vocês conseguem perceber? Eu não estou falando poesia, não estou contando uma poesia, não estou falando umas palavras bonitas para nós começarmos o nosso dia. É um fato, né, com o qual nós devemos nos encher de alegria, minha gente. Né? Nós somos privilegiados em Deus. Nós somos privilegiados, nós somos igreja, nós conhecemos tudo que Deus mostrou dele e do seu projeto para a criação. Nós somos privilegiados, né? Pela fé nós temos a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Façamos isso. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, mas façamos isso, nos aproximemos de Deus pela fé, com o coração cheio de confiança. Se você está passando por momentos de tribulações, de dúvidas, de medos, de sofrimentos, eu não sei o que você está vivendo. Aproxime-se do Senhor, como nos disse esse último versículo, com um coração cheio de confiança. Pela fé, nós podemos tocar a Deus, independente do que você esteja vivendo na sua vida. Meu querido, minha querida, preste bem atenção. Pela fé, tendo confiança em Deus, nós podemos tocá-lo. E olha, aquele que possui a Deus, aquele que toca a realidade de Deus, nada teme, nada desconfia, não sente medo, não sente dúvidas, porque sabe que está amparado pelo Criador. Então, você, aproxime-se de Deus. Deixa Deus fazer uma obra de transformação na sua vida, na sua história. Sinta-se amado, porque Deus te deu o privilégio de fazer isso. Olha só, o texto de hoje começa dizendo assim: se ao menos vós soubesseis a graça que Deus me concebeu para realizar o seu plano a vosso respeito. Se vós soubesseis como, por revelação, eu tive o conhecimento desse mistério, tal como o esbocei rapidamente. Paulo está dizendo assim: eu estou muito feliz porque eu recebi todas as informações que o Senhor me deu. O Senhor me mostrou tudo por meio de Jesus Cristo, como eu acabei de falar para vocês agora há pouco, né? Tudo que eu falei. Então, Paulo exulta diante dessa comunidade. Ah, se vós soubesseis. Ah, se vós compreendesseis tudo isso que Deus fez e revelou. Que bonito isso, né, minha gente? Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. E é bem verdade, quando a gente lê Paulo, quando a gente lê qualquer outro santo da igreja, nós vemos diferentes percepções, às vezes do mesmo mistério da vida de Deus. Porque cada um faz uma experiência com Deus diferente do outro. Nós somos diferentes, minha gente. Nós somos diferentes. Só que nós podemos crer, no modo como nós experienciamos Deus, nós podemos crescer, evoluir, amadurecer, né?
Vou fazer uma pergunta para você que está me escutando. Será que você não tem uma fé infantil? Uma fé pequena? Uma fé ainda, como dizem os antigos, está verde essa fruta, né? Uma fé verde, uma fé pequena, uma fé vacilante, desconfiante, duvidosa. Será que você não é assim? Será que nós não somos? Paulo, ele exulta ao escrever essa parte do texto. Por quê? Porque ele sabe que Deus é Deus. E Deus é Deus mesmo, minha gente. Deus é Deus mesmo, né? Esse mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas ele acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha só, mais uma vez, nós somos privilegiados, minha gente. Nós somos privilegiados. Uma vez eu escutei uma pregação e o pregador estava dizendo assim: você que fica falando que os apóstolos são privilegiados porque conviveram com Jesus, falaram com Jesus, tocaram Jesus, olharam Jesus, enfim, viveram no mesmo tempo histórico que Jesus. Vocês que estão dizendo que eles são mais privilegiados, preste bem atenção. Estes apóstolos, eles, na última ceia, eles comungaram o corpo santíssimo e o sangue santíssimo de Jesus, quando Jesus instituiu a Eucaristia lá na última ceia. Mas as pessoas que viveram naquele tempo, não. Então nós somos mais privilegiados do que aquele povo. Por quê? Porque eles puderam até tocar Jesus, ver, olhar, ouvir, mas nós, além de ver, tocar, ouvir, nós podemos colocá-lo dentro do nosso corpo por meio do sacramento. Olha como nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados, minha gente. E Paulo diz assim, né? Disto eu fui feito ministro, pelo dom da graça que Deus me concebeu no exercício do seu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, eu recebi essa graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo. Então Paulo, ele se percebe pequeno diante dessa bênção tão grande que Deus entregou. Deus entregou o privilégio dele conhecer, fazer intimidade com o seu Filho amado e eterno, Jesus Cristo. Então Paulo, ele se vê, vamos dizer assim, ele diz ser o último de todos os santos, ou seja, ele se enxerga tão pequeno diante de tantas coisas boas que Deus o fez conhecer. E é bem verdade, minha gente. Olha só, preste bem atenção, pensemos bem. Quantas vezes nós ficamos reclamando da vida, reclamando das coisas? Olha para o lado e veja quanta gente pior do que você tem, quanta gente mais enferma, quanta gente com mais problemas econômico-financeiros, quanta gente com mais problemas familiares do que você. Se você não encontrou essas pessoas, é só você olhar direito do seu lado. E a gente reclama muito. Paulo, não, ele se percebe o último dos santos, ou seja, ele se percebe uma pessoa pequena. Mas ele exalta a Deus, agradece a Deus por aquilo que ele tem, porque Deus, de maneira muito prestigiosa, Deus o escolheu, Deus o selecionou. Que bonito, né? Que bonito isso. Então, minha gente, para concluir esta reflexão de hoje, nesse dia abençoado, quarta-feira, dia 23 de outubro, eu digo a você, e termino assim, dizendo o mesmo versículo último, o versículo 12. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Nesse dia, nessa quarta-feira, se aproxime de Deus com toda a confiança por meio da fé. E você vai viver a vida de Deus, você vai tocá-lo. E Deus vai transformar muitas coisas na sua vida, na vida da sua família, por meio da sua oração confiante. Alegria, meus queridos, fé, confiança, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.